Bom, pessoal, seja bem-vindo para mais uma aula. E hoje a gente vai analisar uma partida que foi jogada, uma posição de uma partida que foi jogada entre o Schmidt e o Richter, na Alemanha. E nessa posição, jogam as brancas e ganham. O livro, ele fala da seguinte forma. Ele coloca da seguinte forma. A posição do diagrama pode ser ganha com uma série de sacrifícios brilhantes. Você sabe dizer quais são as entregas de peças necessárias para obter a vitória? É interessante porque eu costumo dizer, nós temos, como a gente já viu em alguns vídeos, que a gente tem uma ferramenta muito interessante que é a engine, a Stockfish. E por mais que as engines contribuíram muito para a evolução, ontem eu estava assistindo um depoimento do grande campeão Garry Kasparov, considerado por muitos o maior jogador de xadrez de todos os tempos, e ele cita uma coisa sobre o tempo que ele treinou junto com o Magnus Carlsen, o atual campeão do mundo, o atual melhor jogador do mundo de xadrez, no período de 2008 2009. E ele falou que o Carlsen não baseava o treinamento dele especificamente em análise de computador, que ele não gostava muito. E eu tenho uma teoria, guardada das suas devidas proporções, que eu sempre falo que o computador ele é burro, porque o computador ele não tem a parte criativa, né? Então, e aí o Kasparov cita uma frase muito legal do Picasso, o famoso pintor Pablo Picasso, que ele fala o seguinte, que o computador ele só sabe dar respostas, ele não sabe fazer perguntas. E é isso que é importante, na verdade. É uma coisa que me tocou muito quando eu vi essa declaração, esse comentário, através de livros, né? E ontem também assistindo a essa entrevista do Kasparov, quando ele fala a questão de esse relato do Picasso. E eu me baseio, eu acredito muito, né, dentro daquilo que eu penso, que se faz correto, sim, que não devemos nos basear cegamente. E aí o Kasparov fala uma outra coisa muito importante, que ele fala assim, ele pergunta aos alunos, falando assim, por que você jogou esse lance? Né, com um aluno, né, da academia, que ele, né, treinando e tal, dando aula. E aí o aluno responde, falou assim, porque o computador fala que é bom. Ele falou assim, não, beleza, mas por que você fez isso? Né, então a gente tem essa mania, quase que muitos jogadores, mas muitos mesmos jogadores da atualidade, se baseiam simplesmente só na análise do computador, na engine. E não devemos seguir somente por aí. Claro, não negligenciando, é uma grande ferramenta sim, mas devemos ir pelos próprios instintos. Essa parte da criatividade, outra coisa que eu relembro muito, quando a gente fala, por exemplo, do Mikhail Tal, o Tal, hoje em dia as pessoas viram e falam assim, mas o sacrifício do Tal era furada, ou como a gente viu algumas aulas anteriores nas partidas do Anderson, né, quando ele sacrificava as peças e tal, mas na prática não é bem assim, né, e tal. E o xadrez não é um jogo para computadores, não é um jogo feito pro computador jogar, e sim a parte de tentativa e erro, a parte de onde colocamos a nossa criatividade é o mais importante. Até porque existem torneios jogados por computadores, máquinas versus máquinas, que, com todo respeito a isso, opinião minha, não tem a menor graça. Né, e tal. Ele simplesmente vai pelo um cálculo analítico. E nessa posição, por exemplo, quando eu falo que o computador é burro, ele não vê a brilhante combinação. Então, peço que pausem o vídeo e tentem achar. Foi interessante que algumas aulas, na aula que a gente analisou isso, essa posição, quando a gente tenta avaliar pelo computador, a gente meio que descartava a ideia
mas o computador manda jogar uma outra coisa aqui que não é a sequência, tá? O computador manda jogar o lance dama D2, que ele não vê a brilhante sequência. Então, pausem o vídeo. Agora que pausamos o vídeo, segue a brilhante combinação, que é interessante a questão dos lances forçados. Aqui nós temos 4 opções de cheque. Nós temos cavalo F5 cheque, nós temos H6, nós temos dama toma D4, e para quem conseguiu enxergar, não assuste quem não conseguiu achar a combinação, porque realmente ela não é fácil. Aqui jogam as brancas e dão mate em 9. O lance é dama H6 cheque, e aí segue a brilhante combinação, que é dama H6. Aqui, se o rei fugir, por exemplo, H8, a gente já tem 2 sequências de mate, né? Eu posso jogar H por G6, seguido o mate inevitável, tomando em H7. E é bonito também, porque quando toma G por H6, se cavalo G5, vou até fazer aqui, tá? Aqui, dama captura, se rei H8, vem HG, seguido de mate, e se cavalo G5, simplesmente G7, mate. E a outra brilhante combinação aqui, em vez de HG, bonito também, dama por H7, e aí depois de rei por H7, segue G por H, desculpa, H toma G6, rei G7 e torre H7 mate. Então, Diego, mas tem uma outra refutação. O rei pode tomar a dama. E aqui é que vem a brilhante combinação, que é muito legal essa posição, para quem conseguiu achar. Muito interessante aqui. Seguindo até a análise do livro, mas é bem importante, quem conseguiu achar aí a combinação, segue a brilhante ideia de H por G6, cheque. Lembrando que se rei G7, desculpa, torre H7 é mate, então tem que jogar rei G5. E aqui começa a brilhante combinação rei G5, aí torre H5 cheque, tudo forçado, tá? Torre H5, rei por H5, F4 cheque descoberto, bispo ataca o rei. Aqui tem algumas sequências que, se rei H6, vai seguir a mesma ideia com torre H1. E aqui a ideia principal é que, após cavalo por E2, vem o lance cavalo F6 cheque. Depois de cavalo F6, rei H6. Torre H1 cheque. Rei G7. E aqui é mais bonito, né? Cavalo E8 cheque. Muito legal aqui. Se rei H8, mate 1 com torre H7. E aqui, se torre toma E8. Aí vem torre H7 cheque. E aqui tanto faz, né? Se o rei for a F8, ele leva mate. E mais bonito ainda, se o rei for a F6, o mesmo torre F7, mate. Então, o que a gente aprende é que, sem e o computador não vê isso. E eu vou explicar isso, eu vou mostrar isso agora. Quando a gente coloca a posição inicial, se eu ligo a engine, reparem que ele dá o lance dama D2. E quando eu coloco o dama
H6 cheque, ele dá vantagem para o preto. Reparem aqui, olha que incrível. Menos 7,4. E aqui, a maioria dos jogadores já vai parar de analisar. Fala, não, não é dama H6. Agora, reparem, olha que interessante. Se eu jogo rei H8, mate em 3, que é uma das respostas. E agora, se rei toma H6, olha para você ver, ele continua não vendo. Ele está dando vantagem para o preto. Então, vamos seguir a mesma ideia. Ó. HG6. Mesma coisa. Continua ele não acreditando que vai dar mate. Diego, é por causa da profundidade. Então, vamos esperar um pouquinho. A profundidade é a velocidade que o computador calcula. Beleza, ele terminou a profundidade 19. Ele vai jogar rei G5. Continua não vendo a linha. Né? Vamos lá para a nossa sequência, né? Torre H5, cheque. E agora ele vê o mate em 8. É o que eu falo. Então, por exemplo, por que a engine não... essa parte criativa, ela não consegue isso, Stockfish 10 ligado no site do Lichess, tá, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou voltar. O lance dama D2. E ele não avalia a possibilidade do lance dama H6. Obrigado pelo vídeo e até a próxima. Um abraço.